Pessoal, bom dia a todos. Eu agradeço, em nome da BDF, pelo convite de estar aqui presidindo essa mesa de amigos mais novos, amigos mais antigos. Eu vou ser muito breve, eu queria fazer apenas uma provocação, em seguida vou passar aqui a palavra, mas a gente sabe que a modulação dos efeitos não é uma novidade, não foi criado no Brasil, né? A gente tem a Prospective Overruling, já aplicada pela Suprema Corte Americana desde 1932. Nós temos também na França o Conselho Constitucional francês, que passou a aplicar a modulation temporelle a partir de 2015, na sentença número 10. Depois, no Reino Unido também, em 2021, num caso específico, reacendeu um debate sobre a Prospective Questioning, mas do que eu pude ver de maneira bem resumida nessas jurisdições, a gente percebe que a modulação dos efeitos de uma decisão proferida pela Suprema Corte é aplicada de maneira muito restritiva, né, em hipóteses muito pequenas, né, uma pequena lista. E, no Brasil, a gente percebe que, pelo contrário, a modulação dos efeitos tem sido aplicada de maneira expansiva, né, de maneira sempre crescente. A provocação que eu faço é: há algum mecanismo mais sofisticado, mais moderno, para a gente lidar com essa questão temporal, ou isso, a forma como a modulação é aplicada hoje em dia, é o que a gente pode esperar e nada além disso? Então, eu gostaria de passar a palavra ao professor Eduardo Salus, que vai falar sobre modulação, repetição de indébito e risco de autuações. O professor Eduardo é advogado graduado em Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Tributário pela FGV de São Paulo, doutor em Direito Constitucional e Processual Tributário pela PUC de São Paulo, coordenador executivo de pesquisa na NEF-FGV, juiz do TIT entre 2000 e 2015, conselheiro do Movimento de Defesa da Advocacia e da BDF, colunista do jornal Valor Econômico. Eduardo, fica à vontade. Bom dia a todos, a todas. É um prazer voltar aqui à BDF, pelo que agradeço o convite, na pessoa do Dr. Gustavo Brigagão, e cumprimento meus amigos de mesa, também na pessoa do Luciano, para tratar de um assunto tão importante, tão fundamental, que é a modulação de efeitos, né? Um mecanismo que vem, um instituto que vem ganhando habitualidade, digamos assim. Eu precisaria mudar o slide ou... Ah, está aí, né? Eu vou falar... Pode falar sentado aqui, né? Ah, então tá bom. Ótimo, muito obrigado, tá bom. E eu não gostaria de tratar deste tema isoladamente, né? E por essa razão que eu inseri a modulação de efeitos das decisões judiciais dentro de um contexto em que a gente hoje enxerga uma pretensa busca por uma harmonia social, né? Harmonia social, assim entendida como um valor constante no preâmbulo da Constituição Federal, né? E o local onde se encontra esse comando ele é emblemático, né? Na verdade, significa dizer que tudo que vem depois, ou seja, todo o texto da Constituição, deve ser pautado por aquelas orientações constantes no preâmbulo constitucional. E, dentre elas, temos a harmonia social. E, dentro de um ambiente de reforma tributária, em que a harmonia social, redução dos litígios, pacificação das relações entre fisco e contribuinte se colocam como um valor de natureza fundamental, eu resolvi fazer esse ciclo, né? Eu já apresentei isso em outras oportunidades, mas eu confesso que tinha muito menos situações do que as que aqui estão. E eu queria contextualizar a modulação de efeitos dentro do ambiente da reforma tributária. Então, nós temos, para início, com base no PLP 108, um comitê gestor, né, em fase de, digamos assim, ajustes, né, inclusive de suas competências, né, imaginando que o que lá está no PLP 108 talvez vai sofrer poucas alterações, mas um comitê gestor que terá, primeiro, a capacidade de editar normas, né, de interpretar a legislação, o comitê que vai efetuar o lançamento, a arrecadação,
a fiscalização, a cobrança, e aí a gente segue com uma série de competências que aqui estão, né, dentro de uma posta de autuação, um processo administrativo com restrições para enfrentamento de ilegalidade, né, na verdade, de maneira até contraditória, em afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, que coloca a legalidade como um dever da administração pública, e uma contradição dentro de si próprio, porque tem outros artigos no próprio LP que diz que é dever, naturalmente, não precisa ainda ser dito isso, a administração controlar os seus próprios atos quando invados de ilegalidade. E, ao mesmo tempo, se atribui ao julgador uma competência restritiva, né? Mais do que isso, a previsão de julgadores sem critérios técnicos objetivos para a escolha desses julgadores, sem limitação de mandato, ou seja, não como acontece no CARF hoje, que há uma renovação periódica, potencialmente a possibilidade de julgadores lá ficarem indefinidamente. Finalizado o processo administrativo, nós temos inscrição de dívida ativa, sem participação de procuradoria, até onde constava no texto, e daí a gente segue para a fase judicial, né? São execuções fiscais regadas de privilégios para a fazenda pública, né, em relação a custas, prazos e etc. E chegamos aí aos tribunais superiores, onde, invariavelmente, tem um estudo que até o MDA encaminhou uma proposta de lei, em que aponta que os assessores dos ministros do STJ e STF são preponderantemente agentes públicos provenientes de procuradorias, de auditores fiscais e o que o valha. Não que isso necessariamente vai significar algo, mas a grande verdade é que não se pode negar a realidade de que sempre há um viés, né, em relação àquele assessor que foi treinado, orientado, formado com viés da perspectiva do fisco. E, ao final das contas, a decisão chega em Brasília, e aí eu estou falando de um prazo estimado de 10 anos para o processo chegar ao seu final, né? Restringem sucumbência, né? A matéria está no Supremo Tribunal Federal, para restringir a aplicação da condenação em sucumbência em desfavor da fazenda pública. Ademais disso, nós temos as modulações de efeito, e aqui entra um pouco o tema que aqui está, também predominantemente contra os interesses dos contribuintes, e agora, na reforma tributária, a realidade de que o pagamento indevido de um tributo vai praticamente impossibilitar qualquer medida tendente à recuperação do indébito, né? Deve-se provar a inexistência do creditamento por parte do adquirente e também o cumprimento do 166 cumulativamente do CTN. Ou seja, se colocarmos tudo isso nesse ciclo, né, e por isso que eu acho importante contextualizar, nós estamos entrando num cenário de absoluto autoritarismo fiscal. Absoluto autoritarismo fiscal. Por isso que eu não consigo discutir qualquer um desses elementos constantes do slide de maneira isolada, né? Acho que alguém vai falar sobre isso, mas só para relembrar aqui, eu separei o livro do Saulo Ramos, né, aquela passagem clássica em que ele relata um episódio em que auditores, quando era ministro da Justiça, de que auditores do Ministério da Fazenda descontinham claramente a instituição de um tributo inconstitucional, e quando ele questionou, eles apresentaram umas estatísticas que estão aí, está pintadinho de amarelo, né, em relação a probabilidade do contribuinte discutir, o percentual de contribuintes que discutem, né, e os que discutem, o tempo que isso leva, fica para governos seguintes, né, e o que ele chamou lá, talvez não tenha sido nem o primeiro, foi Sepúlveda Pertence, que falou pela primeira vez, o termo inconstitucionalidade útil, também reproduzia um acórdão do Supremo Tribunal Federal, em que ele descreve essa situação. Aí eu coloquei isso justamente para poder discutir com os senhores e com os meus pares aqui, por isso que eu fui deslocado para a abertura aqui, né, porque eu fiz essas ponderações de natureza ontológica, de maneira em que a modulação de efeito ela busca o interesse social, interesse relevante público, segurança jurídica, né, como se fosse a salvação do nosso direito, dos nossos interesses, né. Eu coloquei aqui um estudo do Inequity Aversion, que, na verdade, é um estudo que mostra justamente qual é
o desejo social por justiça, né? Muitas vezes a narrativa é por parte daquele que tem interesse em criá-la, né? E a gente, não, porque interesse público, modulação de efeito, isso é bom, porque vai desfalcar os cofres públicos, etc. Agora, quais são os verdadeiros valores que nós buscamos, né? Os valores, eles consistem numa questão consequencialista, arrecadatória, ou, sobretudo, na preservação do Estado de Direito, da interpretação das leis, da aplicação da legalidade, de maneira, né, a evitar que nossas regras, nossos direitos individuais, garantias, sejam esgarçados, né, de modo a ficarem permeáveis a futuras impropriedades ou intervenções. Eu citei aqui um exemplo, mas o que é justo ou injusto, né, é muito subjetivo. Esse estudo aqui ele mostra um estudo feito com 2 crianças de 4 anos de idade, né, e as 5 maçãs entregam uma maçã para uma criança e 4 maçãs para outra criança. A criança, na posição de desvantagem, a que recebeu uma única maçã, ela percebe aos 4 anos de idade que aquela situação é injusta, e ela se recusa a receber uma das maçãs, né, justamente porque a outra criança recebeu 4 maçãs, aos 4 anos de idade. E aos 8 anos de idade, o inverso. A criança na posição de vantagem, ou seja, aquela que recebeu 4 maçãs, se recusa a receber as 4 maçãs, justamente porque a outra criança recebeu apenas uma maçã, né? Então, isso aqui mostra um pouquinho o sentimento de todos nós, no sentido de que não há muita dificuldade em entendermos e enxergarmos o contexto em que a modulação de efeito se insere, em que a dificuldade ou a restrição para a recuperação de indébitos tributários nesta nova ordem também se insere, e eu não tenho dúvida nenhuma, até enxergando esses conceitos que sempre são conceitos abertos, né, em que, portanto, são de muito mais fácil compreensão às avessas, né? O que é justo talvez seja mais polêmico, mas o que é injusto tende a ser um consenso, né? O que é razoável, não sabemos, mas o que é irrazoável, acho que todos vamos convergir, né? O que é proporcional, e daí por diante. Então, esses conceitos abertos, eu sempre raciocino sempre às avessas, né? Então, acho que o injusto, de fato, eclode quando a gente olha aquele ciclo que coloquei e causa motivo de muita preocupação. E mais do que isso não é absolutamente tratado nos debates que aí estão no PLP 108, né? Da maneira como deveriam ser. Aqui eu trato um pouquinho da modulação das nulidades, né, dos efeitos, dos fundamentos, conceitos, e está sem querer avançar na fala dos senhores. Eu trago aqui também um breve histórico, vou poupá-los de falar, porque com certeza será falado aqui nas mesas seguintes, né? Mas eu trouxe aqui um dado estatístico, que também faz parte da parte de alguém, mas de um estudo que foi apresentado pela Fundação Getúlio Vargas, bem recentemente, né? Elaborado pelo Aldo de Paula Júnior, a Laura Campedelli, né? José de Jesus Filho, aqui eu fiquei feliz, porque tem Jesus na causa, né? Acho que só assim para a gente poder seguir com tranquilidade, e Ana Clara Alioto Lopes. E realmente ela mostra aqui, são dados bastante chocantes, né? E talvez o que eu mais gostaria de mostrar é esse gráfico aqui, que mostra um incremento significativo da modulação de efeitos num passado mais recente, né? Que faz com que nós tenhamos ou passemos a aceitar a modulação como regra, né? A tendência é que a modulação passará a ser regra e não exceção, como originalmente concebido, né? Os critérios aqui são absolutamente, os momentos para fixados são absolutamente indefinidos, né? São 16, 17 exemplos aqui de datas diferentes de modulação. E a gente, até ontem, teve uma modulação da DC 49 que foi alterada, né? Até então, o Supremo disse que a DC 49 era para aqueles que ajuizaram a ação antes de 2021, né? E o tributo passaria a ser exigido a partir de 2024. E ontem parece que o Supremo
no embargo de declaração, novamente alterou, né? Acho que a terceira posição que eles assumem em relação a esse tema, sempre embargo de declaração, sem contraditório, sem debate, sem discussão das consequências reais, e ontem parece que modularam no sentido de que o tributo não pode ser exigido de 2024 para trás, para qualquer pessoa, tenha ou não ação ajuizada, né? A modulação ela se propunha a prevenir, a evitar a repetição de indébito, mas isso não autoriza a Fazenda a lançar o tributo, né, em relação ao período anterior à modulação de efeitos. Então, isso mostra, e esse último, falando aqui do lançamento, mostra que há, sim, digamos, uma imaturidade ou uma falta de critérios claros, objetivos e lógicos, que somente poderiam ser sanadas, na minha modesta opinião, com uma alteração legislativa e definindo critérios objetivos, né? Por que eu vou ter N marcos temporais, né, especialmente os que mais preocupam, aqueles para o futuro, né? A norma é inconstitucional, né? A nossa tradição processual reconhece a declaração de conformidade com efeitos ex tunc, né? E a modulação não. Então, até a decisão, tal, agora não. É inconstitucional a partir de um momento, um ponto no futuro, né? Então, ele acaba convalidando uma norma inconstitucional para o futuro, e aí você gera também, com essa modulação sem critérios, justamente a indefinição de saber se o contribuinte que está naquele período, ele não pode repetir o indébito apenas, ele pode ser cobrado, né? Qual é o fim, qual é o alcance? As modulações não enfrentam isso, né? Então, a gente entra aqui numa escalada de maior insegurança, né? O que é motivo também, remetendo ao meu primeiro slide, né, de uma realidade em que as modulações, invariavelmente, elas favorecem a fazenda pública, né? Então, eu acho que, já encerrando o meu tempo aqui, eu penso que aqui conclusões que são postas para a reflexão de todos, justamente a falta de critérios do interesse público, da segurança jurídica, mais do que isso, a contextualização da modulação de efeitos naquele ciclo de medidas que protegem o arbítrio, essa que é a verdade, né? São medidas que protegem o arbítrio, e agora coroadas com a impossibilidade do contribuinte sequer repetir o indébito por um recolhimento feito a maior neste novo cenário, né? Portanto, passando a coroar cada vez com mais ênfase a inconstitucionalidade útil, né, sempre em detrimento do contribuinte. Senhores, isso é motivo de muita preocupação de minha parte, mas muita mesmo, né? Praticamente convalida a possibilidade de se cobrar qualquer coisa por ato infralegal, que não pode ser apreciado no administrativo, que o contribuinte tem que ir para o judiciário, demorar 10 anos para decidir, não tem penalidade, ou cada vez menos penas para quem pratica o ato ilegal, você não consegue, sucumbência me refiro, você não consegue receber de volta, quando ganha, modula efeito, e mais um detalhe que eu esqueci de falar, né? Quando tem um precatório, não paga também, né, desembargador? Né? O precatório também, a gente tem agora a PEC 66 aí, que, né, sempre empurrando, né? Então, eu acho que são essas considerações que eu trouxe para abrir esse painel, ansioso pelos comentários dos meus colegas. Muito obrigado a todos. Eduardo, obrigado aí pela sua apresentação, bem interessante. Eu lembro bem do trecho do livro do Saulo Ramos que você colocou, né? Bem legal. Eu vou passar a palavra agora ao Cléucio Nunes, que é doutor em Direito pela UNB, ex-conselheiro do CARF, professor da Universidade Católica de Brasília, chefe do Departamento Jurídico e Tributário da Dataprev e advogado. O professor Cléucio vai falar sobre modulação e segurança jurídica. Muito bom dia a todas as pessoas presentes. É uma alegria voltar ao Rio de Janeiro para esse congresso, 8º Congresso de Direito Tributário, da BDF. Aproveito já para agradecer a organização do evento, a lembrança do meu nome, cumprimentar os meus colegas de painel, o presidente, Luciano Filippo, todas as pessoas, cumprimentar as pessoas presentes na plateia, na pessoa da professora Elde Bifano,
e dizer para todos vocês o seguinte: esse tema de modulação dos efeitos de segurança jurídica, a gente pode abordar, acho que em duas partes, né? E é o que eu vou tentar fazer aqui. A primeira, falar desse assunto em uma perspectiva objetiva, conceitual, talvez até certo ponto, a respeito da legalidade do tema. E a segunda abordagem, eu vou contar para vocês uma experiência pessoal que eu acho que se relaciona muito com o assunto e ela é bastante interessante porque ela dialoga com os aspectos filosóficos que tem por trás desse tema da modulação dos efeitos. Então, não saiam daí para ouvir essa história. Também dizer o seguinte, eu acho que esse é o único painel que tem legitimidade para alterar o tempo, né? Porque nós vamos falar sobre modulação dos efeitos, então posso passar do tempo, Luciano, brincadeira, vou respeitar aqui os 15 minutos. Mas dizer o seguinte, bom, segurança jurídica é um conceito que nós todos dominamos, ele até facilmente explicável, porque é intuitivo. A ideia de segurança jurídica significa a ideia de impedimento da quebra de confiança. As pessoas, nós aqui, pessoas físicas, as empresas, enfim, a sociedade deposita confiança no sistema normativo. Isso é importante porque é uma das funções do direito, né? Um dos pilares do direito é permitir com que as pessoas planejem sua vida com um certo nível de segurança. Eu não quero dizer com isso que o fim primacial do direito, pelo menos pela janela que eu enxergo o mundo, não deve ser apenas a segurança, porque esse é um conceito que pode até ser relativizado em determinadas circunstâncias. A meu ver, o fim primacial do direito é o alcance da justiça, embora haja muita contestação sobre essa visão de mundo. Conseguir chegar na justiça e chegar também na igualdade. Esse parece-me ser o ideal do direito. Agora, para chegar nesses objetivos, é necessário um certo nível de organicidade e também de segurança. Então, essa é a ideia de segurança jurídica, né? É impedir a quebra de confiança no sistema. Agora, isso, em determinadas circunstâncias, é inevitável. Então, para tentar atenuar os efeitos dessa possível quebra de confiança, existe a modulação dos efeitos. O direito brasileiro regula isso. Até eu não queria nem cansá-los lendo aqui o dispositivo, mas a Lei 9868 de 99, que é a que disciplina as ações de controle de constitucionalidade, e a Lei 9882, também de 99, é a que dispõe sobre a ADPF, e ainda o Código de Processo Civil, mais recentemente aprovado em 2015, no parágrafo 3º, todos esses dispositivos convergem para a definição do que seria a modulação dos efeitos. E, em linhas gerais, isso significa um instrumento de efetivação da segurança jurídica. E por quê? Porque, na hipótese dos tribunais revisarem a jurisprudência que já está consolidada, ou até mesmo darem uma interpretação para a legislação que vem sendo aplicada. E se isso afetar a ideia de segurança jurídica, a modulação é um instrumento para tentar evitar os prejuízos que essa alteração de entendimento pode causar na vida das pessoas. Então, é por isso que é possível se manipular o momento a partir do qual essa decisão modificadora passa a produzir efeitos. Então, é um instrumento bastante interessante, né, do ponto de vista da objetividade jurídica, e ele dialoga também com, como eu disse há pouco, com esses aspectos filosóficos. A jurisprudência atual, especialmente o Supremo Tribunal Federal, vem adotando, não exatamente um padrão, mas é quase isso, a data do julgamento da decisão modificadora como o marco temporal para a aplicação dessa modulação de efeitos. Claro que isso pode variar em algumas situações. Eu me lembro, por exemplo, no julgamento do tema 985, que é aquele em que o Supremo Tribunal Federal modificou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a incidência de contribuição patronal no pagamento do terço de férias.
E no final do julgamento, no julgamento dos embargos, teve toda uma discussão, a Fazenda levantou o argumento de que, naquele caso especificamente, depois do reconhecimento da repercussão geral, houve uma explosão de ações como uma estratégia para se tentar ver o que ia acontecer quando o Supremo Tribunal Federal decidisse o caso e, eventualmente, modulasse os efeitos. E ali o Supremo se comprometeu em tentar refletir a respeito desse tema e tentar, com precisão, não sei se isso é possível, estabelecer a partir de que momento a modulação dos efeitos poderia realmente ser aplicada em outros casos. Naquele caso, ele manteve o entendimento anterior, mas em outros se comprometeu a tentar entender qual seria esse momento ideal. Parece-me que esse é o ponto central da controvérsia, porque segurança jurídica e modulação dos efeitos, me parece que isso é algo inevitável. A grande questão é a partir de quando se aplica esse instrumento da modulação. Então, objetivamente, o que eu queria era tratar sobre esse tema era isso. Mas agora eu queria falar de uma experiência pessoal que me serviu como uma lição de vida. E quando veio esse tema, eu fiquei pensando, como que eu posso falar para as pessoas a respeito desse assunto que tem um certo contorno filosófico, sem dar aula, porque acho que a intenção de vocês aqui não é receber uma aula, né? A gente falar a respeito do tema, para que isso sirva, de alguma maneira, para pesquisas que estão fazendo, para a sua vida profissional. Então, pois bem, quando eu era estudante de Direito, tinha 18 anos, estava no primeiro ano, né, da faculdade. Naquela ocasião, a faculdade contava em anos. E eu trabalhava numa empresa, que era uma empresa era uma financeira. E a área da empresa onde eu trabalhava era de distribuição de títulos e valores mobiliários. Naquela época tinha inflação muito alta, descontrolada, coisa e tal. Então, as pessoas investiam o dinheiro e recebiam o juro no dia seguinte. A minha função na empresa era de porta-valores, uma espécie de office boy de luxo, viu, Luciano? E o que acontecia? A minha função era, o atendente recebia o dinheiro, levava até a tesouraria, e a primeira regra que me foi passada como uma espécie de dogma, quando recebesse o dinheiro, tinha que contar aquele dinheiro todo e comparar se o valor contado estava correspondendo com o boleto de investimento. Bom, esse era o meu trabalho. E depois levar para o banco. Só que a empresa não cumpria o horário bancário. A gente chegava depois das 4h30, 5 horas, 6 horas, enfim. Aquela história de que o costume do cachimbo deixa a boca torta. Foram tolerando a gente chegar fora do horário bancário, até que um dia o gerente do banco disse assim, olha, agora chega. Não vou mais aceitar nenhum depósito de vocês fora do horário, porque isso está causando uma série de problemas para o banco e tudo mais. Então, cortou essa possibilidade. E um dia chega a informação de que viria um investimento vultoso de um dos grandes investidores lá da empresa, e a notícia chegou mais ou menos umas 4 horas. Pronto, eu já comecei a ficar nervoso, né? 4 horas, aí deu 4h10, 4h15 chegou um pacote imenso assim de dinheiro para eu contar. E eu comecei a contar o dinheiro e tal. E o meu chefe, que era uma pessoa muito agressiva, sabe? Naquela época não tinha essas discussões de assédio moral no trabalho e tal, não estou diminuindo a discussão, muito pelo contrário, tem que existir até porque eu fui vítima. Mas ele era muito agressivo, xingava, mandava palavrão, enfim. Falou para eu parar de contar o dinheiro, para levar o dinheiro para o banco, isso tem que ser levado agora, tal. E eu peguei, embalei o dinheiro, botei numa lote e saí correndo para o banco. Quando eu cheguei lá no banco, tinha umas 3, 4 pessoas na minha frente, chegou a minha vez, entreguei o dinheiro, o caixa do banco era um conhecido meu, ele começa a contar e me fala assim, Cléucio, está faltando tanto. Cara, eu desfaleci, eu suava por todos os poros, comecei a ficar nervoso, porque eu fui a última pessoa a sair com dinheiro, quer dizer, eu seria o suspeito de ter ficado com o dinheiro. Eu falei, conta isso direito, a gente estava conversando, você estava distraído. Ele contou 2, 3, 4. Na 5ª vez ele falou, passa para cá para dentro para contar comigo. E contamos o dinheiro juntos e realmente estava faltando. E como falar isso para o meu chefe, que era uma pessoa muito difícil. Bom, ligamos para ele, ele apareceu lá e, dito e feito, começou a dizer assim, mas o que aconteceu? Para onde você foi? Né? O que você fez? Tal, insinuando que eu tivesse ficado com o dinheiro. Voltamos para a empresa, ele subiu para falar com o gerente geral, explicou a versão dele, depois eu fui chamado e falei a minha versão, o chefe ficou furioso, nosso gerente ficou furioso, mais com ele do que comigo.
E, naquele momento, foi um momento de tensão, porque não se sabia exatamente o que fazer, como falar com o cliente, como comunicar a matriz da empresa, como devolver esse dinheiro. E eu ficava achando assim, olha, eu, além de perder o emprego, vou sair daqui preso. E o gerente, daqui a pouco toca o telefone, a secretária passa o telefone para ele, uma ligação para ele, e ele começa a falar no telefone. E ele tinha um olhar intrigante, sabe, doutora Elde? Ele olhava para a gente, olhava para baixo, ele coçava o bigode, tinha um bigode espesso, assim, ele coçava, e aquilo foi me deixando mais ansioso, porque parecia que ele tinha recebido, a matriz já tinha ficado sabendo do assunto, ia mandar todo mundo embora, e eu ia sair preso dali. Eu estava muito nervoso. E aí ele desliga o telefone, e eu me lembro disso como se fosse ontem. E disse assim: nunca mais façam isso. Vocês cometeram um grande erro. Primeiro, pela quebra de confiança. Segundo, a violação das regras básicas da empresa. Terceiro, nós tivemos que contar com a sorte, porque eu acabei de receber o telefonema do investidor dizendo que houve um erro e que amanhã ele vem trazer a diferença do dinheiro. Bom, aquilo foi um alívio, um banho de água fria, porque saiu de mim um peso moral muito grande, né? E eu quero aproveitar, então, essa história que estou contando para vocês para associar o tema da segurança jurídica e da modulação dos efeitos. Porque, em direito, por força das circunstâncias, é possível que haja essa quebra de confiança, que é exatamente a possibilidade de se rever decisões que já estão estabelecidas. Circunstâncias externas podem levar a isso, e isso tem que ser ponderado também pelo direito. No nosso caso, era tentar se mostrar, o meu chefe, se mostrar eficiente para o nosso gerente. E, consequentemente, se mostrar eficiente para o cliente, que a gente ia conseguir fazer aquele depósito no mesmo dia. Quebramos as regras em relação a isso. Só que tivemos a sorte de, do outro lado, ter um investidor correto, honesto, e que disse que havia uma diferença a ser paga. No direito, nem sempre a gente pode contar com o fator aleatório, com a sorte, né? Então, a modulação dos efeitos é exatamente o instrumento para evitar que se conte com a sorte, com o fator aleatório. É uma regra para se tentar assegurar a segurança jurídica. E eu não estou querendo dizer com isso, e eu acho que essa é a mensagem, que o direito deva ficar aprisionado no tempo, ou ficar preso, refém das decisões anteriores. Uma espécie da sentença de Dante, né? Na Divina Comédia tem uma sentença, uma pena para os videntes, uma passagem belíssima que diz assim: por ter tentado com os olhos penetrar o futuro, tem a cabeça no lugar das costas, e é recuando que avança, podendo olhar apenas o que já passou. Não, se a gente colocasse o direito assim no cockpit de um carro, ele tem que olhar para o retrovisor, ele tem que olhar para frente, talvez até conversar com o passageiro do lado, mas ele tem que ter a habilidade, a precisão de não causar prejuízos, acidentes. Meus caros, é como o voo do beija-flor. Beija-flor é a única ave que voa para trás. Então, o beija-flor, ele voa para frente para poder alcançar o néctar da flor, né? Voa para trás com a mesma finalidade. E ele nunca perde a elegância. Ele nunca perde a destreza. E consegue chegar no mesmo objetivo, sem causar prejuízo para ninguém. Modulação dos efeitos de segurança jurídica é isso. É chegar no ponto preciso da segurança jurídica para não causar prejuízo para nenhuma pessoa. Era isso que eu queria falar para os senhores. Muitíssimo obrigado pela atenção e até uma próxima vez. Cléucio, obrigado aí pela apresentação, ótimo. Excelente história, muito boa. Eu vou passar a palavra agora para meu amigo Leonel, que é graduado em Direito pelo UFRJ, mestre em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela UERJ em 2023, professor convidado do Centro de Estudos de Direito Econômico e Social, da EMERGE, da UERJ, do IBET, da Mackenzie e da ESA,
palestrante e também autor do livro Modulação em Matéria Tributária, advogado com quase 20 anos de experiência em litígios de alta complexidade. O Leonel vai falar sobre modulação, origem, natureza jurídica e direito comparado. Bem, primeiramente, muito bom dia a todos e a todas. Primeira e mais importante lição do dia: não joguem futebol depois dos 40 anos. Brincadeiras à parte, eu primeiro quero agradecer, obviamente, a professora Betina, Gustavo Brigagão, a Dani Brigagão, pelo honroso convite de estar aqui novamente nesse congresso da BDF, e saudar aqui meus colegas de painel, nas pessoas da desembargadora Carmen Silvia e do meu amigo e professor lá na UERJ, Marcos Lívio Gomes. Tem uma modulação em matéria tributária no STF. Queria começar rapidamente falando um pouquinho da importância desse tema. A gente, às vezes, não percebe, mas a modulação ela é uma técnica relativamente jovem na jurisdição constitucional brasileira. As leis 9868, 9882, que já foram citadas aqui pelos meus colegas, que introduziram o primeiro permissivo modulatório no ordenamento pátrio, elas só começaram efetivamente a ser aplicadas pelo Supremo em 2005, ou seja, não tem 20 anos só. Não é muito tempo para o amadurecimento dogmático, jurisprudencial, de uma técnica que mexe com um dos pilares fundantes do nosso sistema, que é o princípio da nulidade da lei inconstitucional. O outro permissivo modulatório, trazido pelo Código Fux, que criou o Prospective Overruling brasileiro, é bem mais recente, é de 2015. A despeito disso, dessa juventude, digamos, da técnica na nossa jurisdição constitucional, a modulação assumiu um papel central, de total protagonismo no contencioso tributário. Hoje, acho que o julgamento do pleito modulatório é tão ou mais importante, às vezes, e muitas vezes, do que o próprio julgamento de mérito. E eu acho que um exemplo que ilustra muito bem esse fato é o julgamento dos temas 881 e 885, em que a gente, às vezes, até esquece, mas, no mérito, o placar foi 1-0, uma raríssima unanimidade. Só que o pedido de modulação foi indeferido por 6-5, com direito à mudança de votos lançados no plenário virtual, com reversão do voto do ministro Dias Toffoli lançado em plenário presencial, e aí depois os contribuintes se opuseram a embargos de declaração, esses embargos foram rejeitados por 6-5 novamente, tiveram 2 suspensões de julgamento, teve discussão quente sobre quórum para modular, e depois Procuradoria e contribuintes opuseram novos embargos de declaração, a briga continuou em relação à exoneração da multa, por exemplo. Por isso, por considerar que esse é um tema, digamos, quente, atual, importante para o nosso contencioso tributário, que eu realizei na UERJ uma pesquisa empírica que levantou e analisou dados quantitativos e qualitativos sobre, digamos, todas as decisões que apreciaram os pedidos de modulação em matéria tributária lá no Supremo, desde 2006, que foi quando o tribunal começou a aplicar a técnica também em sede de controle difuso de constitucionalidade. E eu queria trazer 2 aspectos aqui dessa pesquisa, desse trabalho, respondendo 2 perguntas. Obviamente, não conseguirei falar de todos os aspectos abordados nessa pesquisa, mas eu gostaria de fazê-lo respondendo 2 perguntas, que são as seguintes. Primeira, o Supremo realmente modula muito em matéria tributária? Segundo, o padrão modulatório que o Supremo vem adotando induz, de fato, a litigância? Começando, obviamente, pela primeira, se o Supremo modula muito em matéria tributária, para a gente olhar número, olhar dado empírico, número frio, para, então, responder
à pergunta se o Supremo modula muito em matéria tributária, antes a gente precisa fincar uma premissa teórica de que a modulação há de ser excepcional. E eu vou tentar construir essa premissa teórica aqui, junto com os senhores, ancorado em 3 fundamentos. O primeiro é esse, de que o STF deve ser minimalista ao apreciar os pedidos de modulação em matéria tributária, especialmente aqueles mais frequentes, que são os de potencial dano à ordem econômica. E por que isso? Por que eu acho que o Supremo tem que ser minimalista? Porque é inegável, na minha visão, que o Executivo e o Legislativo têm muito mais capacidades institucionais para equalizar o eventual impacto orçamentário causado por um julgamento tributário, por um litígio tributário. Esses poderes podem aumentar tributo, podem reduzir despesa, podem liberar manutenção orçamentária, podem vender um ativo, e tanto que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a LDO, que é de iniciativa do Executivo e aprovada pelo Legislativo, contenha um anexo, que é o conhecido anexo de riscos fiscais, que avalie as contingências passivas de modo que o ente possa se organizar em termos orçamentários e fazer face, né, às obrigações decorrentes dessa contingência passiva. Então, eu acredito que o Supremo ele tem que preservar a arena pública, né, esse espaço, para que os diálogos constitucionais entre Executivo e Legislativo floresçam e que se alcance, então, a partir desses diálogos, finalmente, uma solução adequada para aquele impacto orçamentário. E acho que um exemplo ilustrativo interessante para o tipo de diálogo que a modulação costuma brecar é o que aconteceu logo após o julgamento do recurso extraordinário 559-937 no Supremo, no bojo do qual o Supremo declarou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS importação na base de cálculo do PIS e da COFINS importação. A Procuradoria, como costuma fazer, embargou a declaração, suscitando que os valores em discussão teriam um condão de afetar substancialmente os caixas da Seguridade Social. E aí, no final de 2014, o Supremo, então, apreciou esses embargos e os rejeitou. Me lembro que eu acompanhei esse julgamento, foi um julgamento rápido até, sob a relatoria do ministro Toffoli, o Supremo deferiu. Final de 14. Só que em janeiro de 2015, portanto, poucos meses depois, a então presidente Dilma Rousseff editou a MP 668, majorando as alíquotas de PIS/COFINS importação, resolvendo o problema do impacto orçamentário que ensejou o pedido de modulação da Procuradoria. E ficou isso muito claro na exposição de motivos, em que o então ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ele disse textualmente lá, né, que o objetivo, né, da MP era justamente retomar o patamar de arrecadação anterior à decisão do Supremo. Por isso, eu acredito que, vejam, se o Supremo tivesse modulado nessa ocasião, essa MP não teria sido editada, essa MP que naturalmente passou pelo crivo do Legislativo, que esteve sob vigilância da sociedade civil, que poderia ter levantado o dedo e falando assim, não quero majoração de PIS/COFINS e importação. Esse diálogo constitucional que o Supremo costuma brecar ao modular a todo momento. E o segundo fundamento para a premissa teórica de que a modulação há de ser excepcional é que, embora a gente admita, obviamente, a mitigação do dogma da nulidade da lei inconstitucional, acho que não podemos nem mais falar em dogma nesse contexto, né, professor, de modulação, mas a regra tem que continuar sendo a eficácia ex tunc. No Brasil, embora não esteja expressamente prevista na Constituição Federal, a nulidade da lei inconstitucional, ela ostenta a natureza de princípio implícito, que deriva da própria supremacia da Constituição, é, portanto, um pilar fundante do nosso sistema. Tanto que, em momento algum da nossa história constitucional, houve autorização desembargadora para a manipulação dos efeitos de uma decisão declaratória de inconstitucionalidade lá na Constituição. E não foi por falta de tentativa. Ainda na Assembleia Constituinte de 88, o então senador Maurício Correia propôs uma emenda que incluía um dispositivo que autorizava o Supremo a modular os efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade. Aí, em 94,
né, o então deputado Nelson Jobim também propôs uma emenda que autorizava o Supremo a diferir no tempo os efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade. Mas ambas as propostas naufragaram, e essa firme opção constitucional, reiterada opção constitucional, diz algo. Revela que, no mínimo, a regra é eficácia ex tunc. E, por fim, eu realizei um estudo de direito comparado em países como Portugal, Alemanha, Itália, Estados Unidos, União Europeia, Espanha, que evidenciou que a prática de limitar a retroatividade da decisão declaratória de inconstitucionalidade, ela definitivamente não está generalizada na experiência internacional. Nesses países, a regra continua sendo eficácia ex tunc e as limitações são relativamente restritas e geralmente associadas à proteção do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. E aí, passando para o terceiro e último fundamento, de que, para essa premissa teórica tão importante, né, é que a banalização, senhores, da técnica de prospective overruling, e aí, só rapidamente, parênteses aqui, assim, uma coisa é modulação no contexto de controle de constitucionalidade, a outra coisa é superação de precedente para frente. São técnicas muito diferentes. Têm origens históricas, tem requisitos, tem bases axiológicas muito diferentes. E o Supremo coloca isso tudo dentro do mesmo pacote chamado modulação, e isso é um problema. Eu estou me referindo aqui à superação de precedentes para frente. Quando a gente banaliza essa técnica, a gente cria uma tensão estrutural muito perigosa com o princípio da isonomia, porque se o novo entendimento sempre for, ou em regra, for aplicado apenas pro futuro, para os casos posteriores à decisão de overruling, o sistema de precedentes vai comprar uma briga enorme com o princípio da isonomia, que é tão caro para o nosso ordenamento. Porque, vejam, os casos anteriores à decisão de overruling permanecerão sujeitos ao precedente revogado, enquanto que os casos posteriores à decisão de overruling serão regidos pelo novo entendimento. Então, contribuintes, né, em situações jurídicas muito semelhantes, eu diria até equivalentes, serão submetidos a soluções jurídicas completamente distintas, exclusivamente em função da data do ajuizamento das suas ações individuais. É daí, inclusive, que eu acredito, né, esse desconforto que eu vejo em muitos colegas quando olham para o critério de modulação adotado pelo STJ no tema 1079. Né? Porque a gente está falando ali de isonomia. E não é à toa também que, digamos, a retroatividade da decisão que supera precedente... achei que estivesse falando comigo, perdão. A retroatividade da decisão que supera precedente, ela continua sendo regra no common law. De onde a gente importou esse troço. No direito norte-americano, eu fiz essa pesquisa. Né? A Suprema Corte norte-americana aplicou prospective overruling em 14% dos casos somente. No direito inglês, a técnica é raríssima. Raríssima. Então, agora, fechamos os 3 fundamentos para que a gente consiga fincar a premissa de que a modulação há de ser excepcional. Agora, acho que a gente está confortável para avaliar os números frios, né, a pesquisa empírica que eu realizei desse tema, para concluir se o Supremo modula muito ou não. Vamos olhar aqui o Brasilzão? O Supremo defere 1 a cada 2 pedidos de modulação. Na pandemia, esse número saltou para 63%. Nosso ministro Barroso votou pela modulação em incríveis 74% dos casos em que votou, e o Gilmar Mendes em 71%. Aí, então, já ancorado na premissa teórica de que a modulação há de ser excepcional, eu falo muito tranquilamente que, sim, o Supremo modula muito em matéria tributária, tomo sim aqui. Vamos agora para a pergunta 2. Né? O padrão modulatório que o Supremo vem adotando causa litigância, induz a litigância de alguma maneira? O que eu concluí é que a modulação ela oferece forte resistência à fase de acúmulo de capital jurídico tributário desse ciclo
que está aí na tela de vocês, né? É o ciclo de litigância, é um modelo muito trabalhado pela análise econômica do direito, pelo professor Ivo Gico Júnior, lá da UNB. Rapidamente, só para quem não está ambientado, quando surge um assunto novo, ninguém sabe qual vai ser o posicionamento do judiciário sobre esse assunto, os custos de transação estão lá no alto e as partes tendem a litigar, naturalmente. E, ao fazê-lo, vem capital jurídico, né? Os níveis de capital jurídico começam a se elevar, porque tem decisões, vai se formando jurisprudência, o judiciário analisa também uma tese subsidiária, e esse estoque de capital jurídico cresce. Com isso, cresce segurança jurídica e as partes podem finalmente racionalizar a decisão de litigar. A PGFN edita uma transação especial porque, eventualmente, entendeu que a tese está indo mal lá nos tribunais superiores. Os contribuintes, de outro lado, decidem se autorregularizar porque sabem que a discussão não está boa no judiciário. E isso gera uma redução da litigância. E, por conta dessa redução da litigância, o estoque de capital jurídico começa também a se reduzir, porque aí vem o que a gente chama de depreciação do capital jurídico. O que acontece? Uma lei nova sai, uma lei que não foi considerada pela jurisprudência anterior, um quórum do tribunal muda, ninguém sabe como vai votar a nova composição, e, de alguma maneira, tem, de novo, uma expansão da litigância. É um movimento cíclico de maré, com expansões e retrações da litigância, que tende a provocar a um certo equilíbrio em sistemas que funcionam. Mas o que eu queria trazer aqui é que essa fase de acúmulo, de expansão do capital jurídico tributário, ela é represada praticamente totalmente pela modulação. Essa expansão só acontece depois do julgamento da modulação. E a evidência disso, eu já estou me encaminhando para o final, a evidência disso é que o diagnóstico do contencioso judicial tributário fez um trabalho muito interessante de separar por marcos temporais da vida do julgamento da repercussão geral o estoque de processos relacionados àquele tema. E a conclusão foi assustadora, porque a maioria esmagadora das ações é ajuizada depois do julgamento de mérito. Ou seja, depois que o Supremo decide em repercussão geral que o tributo é inconstitucional, depois que o Supremo decide em repercussão geral que a alíquota é excessiva, é aí que vem a explosão da litigância, na contramão lógica do ciclo de litigância, da análise econômica do direito, e, obviamente, na contramão do sistema de precedentes, que foi edificado no CPC de 15 com o objetivo, justamente, de deixar todo mundo no sofá esperando a decisão com efeito vinculante. Só que, por que isso acontece, Leonel? Além da inconstitucionalidade útil, que eu não vou falar aqui, vou deixar para o meu amigo Marcos Lívio tratar, o Supremo, além de modular muito, o Supremo ressalva as ações já ajuizadas em 49% dos casos. E, ao fazê-lo, elege como marco de ressalva mais frequente a publicação da ata de julgamento. Ou seja, quando o contribuinte sente esse quadro, ele se vê praticamente obrigado a entrar com suas ações individuais, né? Porque ele sabe que o Supremo vai modular, provavelmente vai ressalvar as ações e as ações ajuizadas até a publicação da ata de julgamento. O contribuinte se sente obrigado a ajuizar suas ações individuais para se ficar fora da modulação. Então, o padrão modulatório do Supremo vem, de fato, estimulando litigância por esse motivo, né? Então, com base nos dados empíricos e com o aporte da análise econômica do direito, eu concluo que sim, o Supremo está, obviamente, não é a intenção do Supremo, por favor, me entendam bem, mas é uma externalidade negativa que está na mesa e precisa ser apurada. Eu agradeço a todos a paciência, a simpatia e desejo um bom congresso. Leonel, obrigado pela sua apresentação. Isso que você falou me remete a um entendimento que eu tenho, no sentido de que a modulação dos efeitos de uma decisão, mais do que uma técnica jurídica, é uma revolução silenciosa que vem alterando a própria natureza do direito constitucional que a gente conhece, né? E uma observação também que eu faço é que o livro do Leonel é o livro mais atual sobre o assunto, está à venda lá fora, e, salvo engano, a gente conversou sobre ele no último congresso, não lembro se estava finalizando ou já tinha finalizado, mas, enfim, parabéns aí pelo livro também. Vou passar a palavra agora
professor Marcos Lívio Gomes, que é Associate Research Fellow at University of London, professor titular de Direito Financeiro e Tributário da UERJ, mestre e doutor em Direito Tributário pela Universidade Complutense de Madrid, advogado tributarista, juiz federal aposentado do TRF da 2ª Região. O professor Marcos vai falar sobre modulação e incremento do contencioso preventivo. Bom dia a todos e a todas. Eu saúdo minha estimada amiga desembargadora Carmen Silva, em nome de quem saúdo todos os integrantes desse painel e todos os advogados e advogadas presentes, colegas. Combinei aqui com o Leonel que todos os advogados do escritório deveriam estar aqui, senão não ganhariam bônus, né? Essa foi a única maneira que nós encontramos para encher o auditório, pelo menos relativamente às 8h30 da manhã. E já deixo a ressalva aqui para o Eduardo, que isso aqui não é horário de carioca estar no evento. 8h30 da manhã é algo muito atípico e só a BDF consegue fazer isso. Então, quase pedimos ao prefeito que revertesse a mão para que chegássemos aqui no tempo correto, mas o pedido não foi atendido, infelizmente, né? Com certeza, no que vem, no próximo evento, isso acontecerá. Bem, o Leonel, o Clécio e o Eduardo esgotaram o assunto, trouxeram basicamente todos os pontos que eu falaria, mas restam ainda algumas observações. Eu vi que não houve uma contextualização do tema com relação à reforma tributária. E como o título básico, master do painel, trata da reforma tributária, eu vou tentar fazer uma correlação da matéria e trazer já preocupações dos contribuintes, da sociedade, enfim, da academia, em relação a tópicos que já se descortinam com a emenda constitucional 132 e a lei complementar 214. Foi aqui abordado de forma muito precisa, né, que não há dúvidas de que o padrão modulatório do Supremo Tribunal Federal está gerando litigância. E tive a oportunidade de coordenar essa pesquisa quando o secretário de projeto CNJ, na gestão do ministro Luiz Fux, a pedido dele, fizemos uma pesquisa muito grande pela primeira vez, diagnosticamos o contencioso tributário judicial e constatamos empiricamente tudo que já se constatava de forma subjetiva pelo padrão de julgamento e pelas decisões que vinham sendo julgadas. Então, basicamente, né, 78% dos processos sob teses foram ajuizados entre o julgamento do mérito e a apreciação do pedido modulatório. Então, nós temos aqui, já foram mostrados em gráficos, né, o padrão modulatório seguido, hoje, ele induz a litigiosidade. A gente tem um número crescente de ações judiciais que vão levar à busca da garantia do direito. Mas, talvez, o ponto mais relevante é a garantia de qual direito, ou se haverá garantia do direito. E, muito pior, né, se à luz da segurança jurídica, o professor Clécio já comentou aqui, na verdade, agora, a segurança jurídica como um valor que disseminava a sua premissa por todo o sistema jurídico, ela passa a ser um princípio constitucional explícito que vai levar à reinterpretação de todo o sistema tributário nacional e não só da tributação sobre consumo trazida pela emenda constitucional 132. E, principalmente, esse padrão de segurança jurídica que agora vem explicitado no texto constitucional deverá ser levado em consideração no julgamento pelos tribunais superiores quando da modulação. Ou seja, segurança jurídica com modulação deverá ser o novo padrão. Mas o que me preocupa, né, tive um enorme prazer de participar da banca do pesquisador aqui, do meu amigo, do advogado Leonel, e também temos um excelente trabalho do Lucas Henrique, doutorando da UERJ. E ele traz assim dados bem impressionantes, né? Tivemos 234 repercussões gerais até março de 2024. 62 afetações para a modulação. Isso representa mais ou menos 30% do número. Ou seja, isso já é exacerbado. Se em 30% dos casos tributários levados ao Supremo, se em todos de 100% dos casos, 30% se postula modulação,
isso passou a ser a regra geral e não mais a exceção. Ou seja, o padrão modulatório irá guiar o julgamento. E desses casos, 29% nós tivemos aqui algum entendimento pela modulação. Mas o que chama mais atenção é a percentagem dos casos em que esse padrão modulatório foi a favor da Fazenda Nacional. Então, a modulação favorável à Fazenda Nacional, ela se deu em 12 dos 18 casos apreciados, onde o efeito modulatório foi aplicado. Isso representa 66%. Há algo estranho aqui. Por quê? Qualquer pesquisa empírica estatística, pela curva de Gauss, ela leva a que o padrão modulatório, o padrão estatístico, ele leve a uma curva onde 50% dos casos estão na maior incidência. Então, se nós temos muitas teses, e a maioria dessas teses está sendo julgada a favor da Fazenda Nacional, no padrão modulatório, isso já indica que, como o Leonel mencionou, algo está sendo feito de forma equivocada. O padrão modulatório passou a ser a regra geral, ao invés de ser a exceção. E essa exceção está distorcendo o julgamento das cortes superiores. Vários argumentos nos levam a essa conclusão, e principalmente, talvez, a questão do consequencialismo financeiro. Se antes não se falava dessa premissa nos julgamentos, os julgamentos tinham como base jurídica, política, a partir de determinado momento, por conta de crises econômicas, por conta de fatores orçamentários, nós temos hoje uma preocupação muito séria em relação a um novo parcelamento de precatórios, essa conta simplesmente não fecha. Tivemos várias emendas constitucionais, todas elas declaradas inconstitucionais pelo Supremo, e já está em tramitação no Congresso Nacional a PEC 66, salvo engano, que trata de um novo parcelamento de precatório. E 75% das modulações levaram em consideração ou mencionaram, de alguma forma, o consequencialismo financeiro. Ou seja, esse se tornou um padrão. E esse padrão também distorce, porque consequencialismo financeiro não deveria ser uma premissa de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal quando analisa a constitucionalidade das normas. Faço essa pequena introdução para chegar num tema ainda não abordado pelo painel e que me parece que será a grande preocupação dos contribuintes para o futuro. Muito bem. Como a reforma tributária poderá ser impactada pela modulação? Aqui trago algumas reflexões, já foram frutos de comentários. Tive a honra de ser convidado pela desembargadora Carmen para coordenar e fazer um curso para os juízes federais sobre a reforma tributária. E tivemos lá uma excelente participação com quase 30 magistrados. E lá discutimos a questão da repetição do indébito. Então, para chegar na repetição do indébito, que é um tema que a desembargadora Carmen vai abordar aqui, eu dou um passo atrás. A Emenda Constitucional 132 trouxe uma nova competência para o STJ, que é julgar conflitos entre o comitê gestor e os entes federativos, e entre os entes federativos no que tange a tributação sobre o consumo, IBS e CBS. Muito bem. Se falávamos que a modulação no STF não encontra parâmetros legais objetivos, e isso leva a uma indução da litigiosidade, quando nós voltamos para o STJ, a preocupação é muito maior. Eduardo comentou aqui o tema 1079. No tema 1079, o STJ criou um novo parâmetro de modulação muito mais restrito que aquele usado pelo STF. Se em relação ao STF o tema já era difícil, em relação ao STJ, o padrão de modulação iniciado por essa Corte Superior, que é a corte que vai julgar os conflitos federativos em relação à legalidade das normas do IBS e da CBS, explicitou o seguinte: estão ressalvados tão somente casos em que houve ajuizamento de ações e que haja pronunciamento favorável no processo administrativo ou judicial. Então, imaginem vocês, dois contribuintes, um tem a liminar concedida, o outro não tem.
Só essa decisão do STJ só alcança aqueles contribuintes com pronunciamento favorável. Ou seja, isso vai, de certa forma, levar toda a litigiosidade que nós já temos no Supremo Tribunal Federal para o STJ. E se a ideia da reforma é ter uma simplificação, nós teríamos exatamente o efeito inverso. E esse tema da competência originária do STJ, imaginem vocês que nós teremos um julgamento per saltum pelo STJ de uma matéria extremamente complexa, de um regime novo, onde nós temos o influxo de vários princípios constitucionais, neutralidade, não cumulatividade plena, tributação no destino, tudo isso dentro de um sistema novo levado per saltum ao STF. O que eu queria falar, e acho que pouca gente tem notado, é o padrão de julgamento do Supremo Tribunal Federal migrou do controle concentrado das ADIs, as ADIs perderam a relevância, para o controle difuso, através das repercussões gerais. Nós estamos num sistema misto, migrando do civil law para o common law. Sistema de precedentes. Toda a lógica do sistema foi criada para termos um sistema de precedentes no STF, através de repercussões gerais, e no STJ, através do recurso repetitivo. Ou seja, a jurisprudência é criada, os casos são analisados com profundidade pelos magistrados na primeira, na segunda instância, até que eles cheguem ao STJ. Demora? Sim. Não é ruim que demore. O ruim é que nós teremos um novo padrão de decisão, onde tudo será levado per saltum ao STJ. Ou seja, levaremos toda a litigiosidade que nós temos hoje na primeira e na segunda instância direta ao STJ. E quando nós fazemos aqui um parâmetro de comparação, e foi isso que eu estava sentado ali, refletindo antes de falar, se dentro do próprio repetitivo, timidamente o STJ ensaia fazer modulação, nós não teremos só a preocupação da modulação no Supremo, nós teremos uma nova preocupação, que é a modulação no próprio STJ. Imaginem vocês, se o próprio Supremo Tribunal Federal está abandonando o controle concentrado de constitucionalidade, qual o sentido de levar essa matéria per saltum para o STJ? Eu fico me refletindo, isso pode ter efeitos muito drásticos, porque nós temos um sistema completamente novo, onde nós não teremos o debate na primeira instância e a matéria será decidida direto pelo STJ. E mais, talvez aqui o que causa maior preocupação. Há projetos de emenda constitucional propostos pela Advocacia Geral da União, salvo engano, que criam duas novas ações, a ação declaratória de legalidade e a ação declaratória de ilegalidade. Então, imaginem vocês, um artigo do regulamento do IBS, ele será levado via ação declaratória de legalidade direta ao STJ, sem ninguém ter debatido essa matéria, e o STJ vai falar, em última instância, olha, isso aqui é legal, esse artigo do decreto é legal. Vejam vocês qual o cenário que se aproxima em termos de discussão de teses jurídicas tributárias. Eu falo em teses jurídicas não no sentido pejorativo, é lógico. O contribuinte não pode ver o seu concorrente ajuizar uma ação e ele não ajuizar. Ou seja, o sistema ele induz a litigiosidade, porque se eu não discuto, concorrencialmente eu vou perder. Ou seja, não há outra alternativa. O contribuinte não gosta de discutir teses jurídicas, não são aventuras jurídicas. Isso é uma necessidade de mercado. E voltando aqui para concluir o tema do repetitivo, do efeito modulatório do STJ, quando nós temos uma ação declaratória ou essa competência originária per saltum ao STJ e pensarmos numa modulação, se o STJ disser, olha, o tributo é legal, mas, seguindo o padrão modulatório do STJ, só quem tiver pronunciamento favorável, como não haverá pronunciamento favorável, porque a matéria foi levada per saltum, já era, a matéria não vai ser discutida. Ou seja, eu vou ter aqui uma nítida limitação do direito do acesso ao Poder Judiciário. Então, são reflexões. Por outro lado, se o STJ disser a matéria é inconstitucional, vale a repetição de indébito. 1 minuto para concluir.
deixaria essa resposta, eu tenho absoluta certeza que a desembargadora Carmen vai endereçar. A repetição de indébito acabou. Se ela já era muito difícil com o artigo 166, o artigo 35, se eu não me engano, da Lei 214, Lei Complementar 214, eu teria que obedecer ao 166, não posso repetir se eu não assumir que eu tiver arcado com o ônus do tributo, e a Lei Complementar 214, ela traz mais um requisito, que o adquirente não tenha tomado o crédito. Ou seja, a repetição de indébito, se superado o filtro da modulação pelo STJ, o que já vai ser difícil, ela, no plano legislativo, ela se tornará impossível. Então, reflitam sobre isso. Temos grandes desafios pela frente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham um excelente dia. Professor Marcos, obrigado pela intervenção. Eu peço desculpas, eu esqueci de mencionar um item do currículo. O professor Marcos é fundador do PJT, junto comigo, tá? Projeto de Jurisprudência Tributária, primeiro curso pós-graduação em Jurisprudência Tributária do Brasil, realizado em parceria com a BDF. Quem tiver curiosidade, dê uma olhada no site, www.cursopjt.com.br. Eu vou passar a palavra agora à última palestrante, a professora Carmen Silvia Lima de Arruda, que é desembargadora federal do TRF da 2ª Região, PhD em Direito Público pela Universidade de Pávia, na Itália, doutora em Sociologia e Direito pela UF, mestre em Justiça Administrativa, PPGJA UF 2015, Juris Doctor pela University of Miami em 2008. Ela vai abordar o tema, os critérios adotados para o termo acordo da modulação dos efeitos no STF. Bom dia a todos e a todas. É uma enorme alegria estar aqui de novo nesse congresso, primorosamente organizado. Cumprimento a minha querida Daniela Brigagão, também Dr. Brigagão pela realização do evento e toda a IPDF. Cumprimento a mesa toda, que foi selecionada a dedo pela comissão. E cumprimento também todos da plateia, na pessoa da minha querida colega Juliana, que está aqui conosco, estudando Direito Tributário, o que mostra que o nosso papel aqui, Juliana, parece ser significativo, né? Diante dessa revolução do direito tributário que a gente está vivendo, tanto da parte material como da parte processual, a gente está aí adentrando um novo mundo, né? No tributário, com toda a reforma, com novos princípios, com novos parâmetros. Então, nós aqui do Judiciário temos que estudar e estamos tentando fazer isso. Apesar de que eu sempre digo, né, os advogados são os especialistas, nós somos os generalistas, a gente tem que acompanhar e aprender com vocês. A gente está sempre tentando buscar, com os memoriais, com as presenças, com as sustentações orais, a gente está sempre se instruindo para melhor julgar. Bom, e eu aqui gostaria de dizer que também pedi para inverter a ordem do painel por um motivo muito simples. Primeiro que o Judiciário fala depois, né? Então é uma prerrogativa do cargo, a gente fala depois. E também porque eu sabia que o Dr. Leonel escreveu essa obra, que é maravilhosa, tive o prazer e a honra de receber um exemplar autografado de uma obra que disseca o assunto. Para quem ainda não leu, deve ler. Então, não tem muito mais a falar em termos de teoria do que já está nessa obra do Dr. Leonel. Então, eu acho que não cabe aqui eu ficar voltando às questões teóricas, porque realmente já foram ditas. Então, eu vou também, antes de mais nada, eu queria, né, justificada essa troca de pauta, eu queria também agradecer e homenagear o nosso homenageado.
né? Há 2 anos atrás me convidaram para esse evento também, que o tema era segurança jurídica, litigiosidade e competitividade. E ali quem falou no nosso painel, foi o professor Edivaldo Brito, e esse congresso é em homenagem a ele, né? Então, acho que aqui eu gostaria também de iniciar lembrando dessa homenagem, que é um professor, advogado, tributarista, que merece realmente toda essa homenagem, e ele se dedicou muito a falar sobre a segurança jurídica. E naquele congresso, há 2 anos atrás, era o tema, e ele falou para nós da importância da segurança jurídica, que vai, obviamente, conversar diretamente com o tema da modulação, né? O professor Edivaldo ele fez vários trabalhos em cima da segurança jurídica, inclusive um trabalho também com os alunos da faculdade em relação ao direito comparado, onde ele demonstra que a modulação existe em outros países, não é um instituto que inventamos, mas que, de fato, em outros países, ela vem sendo utilizada com muito mais critério, rigor e parcimônia, né, do que aqui o que vem se vendo, como já dito aqui. E aí, eu gostaria de começar dizendo o que é uma modulação, não em termos teóricos, jurídicos, mas a definição simples que consta do dicionário. Modular significa modificar o parâmetro de uma onda de acordo com a intensidade de outra. Então, modulação, aquela coisa, né? Você vê aquela onda se propagar, aí vem alguma coisa que modifica essa intensidade da onda. Então, a gente está pensando num movimento e a gente tem uma mudança de parâmetro nesse movimento, que seria o natural dele. Qual seria o movimento natural de uma declaração de inconstitucionalidade? O efeito ex tunc. Ele tornaria, né, inconstitucional, inexistente, aquele regramento desde sua origem. Então, esse seria o efeito normal dessa onda. E aí vem uma outra decisão que interrompe isso, né? Então, de acordo com o dicionário, é isso: modificar o parâmetro de uma onda de acordo com a intensidade de outra. Então a gente já vê que a gente tem um movimento que ele é descontinuado, né? Bom, e aqui eu também faço uma lembrança que por que isso vem angustiando tanto, né? Por que isso vem causando tanta perplexidade? Pela quantidade da utilização desse instituto, pela alteração dos critérios, cada hora se utiliza um critério, o STF usa um critério, o STJ usa outro critério. Isso estaria certo? Bom, essas angústias, né, dizem respeito também à modulação, né, dos efeitos no tempo. Isso me lembra, eu não posso deixar de lembrar, Santo Agostinho. Santo Agostinho escreveu Confissões em 400 depois de Cristo. E nesse livro, Santo Agostinho mostrava todas as angústias do homem, né? E quando a gente lê esse livro de Confissões, é como se ele estivesse aqui, sentado aqui do lado, conversando. Por quê? Porque as angústias são as mesmas. A gente vê que de 400 depois de Cristo para hoje, as nossas angústias são as mesmas. E Santo Agostinho tinha uma angústia muito grande em relação ao tempo. E ele falava assim: o que é o tempo, né? E, bom, primeiro ele parte do princípio de que o tempo só é eterno, só é onipresente para aquele que o criou, que é Deus. Nós, demais seres humanos, a alma humana, ela vai se angustiar com o tempo, com a passagem do tempo, porque nós recebemos a capacidade de mensurar o tempo. Então, para nós, o tempo é importante. A passagem do tempo para nós é importante. Só Deus que não sofre com isso. Agora, nós sofremos. Então, uma empresa ou um cidadão, quando ele é cobrado de um tributo, e depois ele vem a perceber que esse tributo foi declarado inconstitucional, mas para ele o tempo não voltou, para outros o tempo voltou e é como se não existisse, mas para ele não voltou. Então, ou seja, essa modulação de efeitos no tempo, ela vai mexer com o tempo da cobrança do tributo, né?
Ora ele é devido, ora não é devido, ora é devido, ora não é devido. Afinal, que tempo é esse que nós como humanos sentimos, percebemos, sofremos as consequências do tempo, e para cada um ele é diferente? Como pode isso? Então, acho que a gente... E Santo Agostinho diz, tempo passado, tempo futuro. Qual é o tempo que existe? Existe o tempo presente? O tempo passado já passou. Não importa se passou um dia, não importa se passou 10 dias, 10 anos, 20 anos. O que importa é que ele passou, ele já não existe mais. O tempo futuro também não existe, porque ele ainda virá. E para os contribuintes é assim. Quer dizer, 10 anos de espera por uma decisão, são 10 anos que está sofrendo uma incidência tributária, sem saber se vai ser pago ou não, se vai ser cobrado ou não. Enfim. Então, me parece que aqui a questão do tempo é fundamental. Outra questão fundamental, que a gente já ouviu todas as críticas, em relação à modulação, e eu concordo. Eu acho que a gente tem que reconhecer que essa modulação, da forma que está sendo feita, ora para o passado, ora para o futuro, incerta, insegura, ela só gera insegurança jurídica, angústia, e a gente vai ter que chegar a um bom termo com isso. Em algum momento, aquele que controla o tempo, os deuses que controlam esses tempos, que para eles talvez não exista, mas em algum momento vai ter que se chegar a um denominador comum e falar, peraí, a gente tem que dar segurança jurídica aqui, porque como a gente já vinha falado no outro congresso, e segurança jurídica é tudo que o investidor precisa. E foi um dos objetivos da reforma tributária. A gente viu a reforma tributária passar no Congresso justamente para trazer maior segurança para investimentos. O Brasil precisa de segurança jurídica. Então, em algum momento, a gente vai ter que... Os deuses vão ter que olhar para essa questão do tempo e trazer mais segurança para as relações. Então, as críticas a gente já conhece. Então, qual seria, então, o caminho para chegar a um melhor termo, digamos, para esses julgamentos? E aí, eu acho que a solução talvez fosse retornar também às origens e pensar um pouquinho da questão da modulação versus devido processo legal. Quando a gente pensa em devido processo legal, que a gente sabe muito bem as origens e tal, a gente tem o devido processo legal, due process of law. Quando a gente pega o termo em inglês, due process of law, a gente vê que legal significa lei. Por quê? Porque pressupõe uma estabilidade. Então, é o processo que é devido, ou seja, o cidadão tem direito àquele processo, é um processo que é devido, é um direito do cidadão contra arbitrariedades, como o doutor Eduardo bem falou, contra arbitrariedades fiscais, de acordo com a lei. Este é o devido processo legal, um processo que respeite a lei, a legalidade, o que significa anterioridade. Se é assim, a gente não pode ter decisões judiciais que sejam modificadas posteriormente e que modifiquem posteriormente de forma desconhecida. Me parece que essa modulação com critérios variáveis, ela fere o princípio do devido processo legal, que é um dos princípios fundamentais do Estado de Direito. Então, se a gente está diante de uma ofensa ao princípio consagrado nas garantias fundamentais do texto constitucional, do artigo 5º, que é do devido processo legal, por quê? Porque vem ferindo a previsibilidade. Quando a gente fala devido processo legal, neste legal de legalidade está embutido o conceito de uma previsibilidade. O cidadão ele tem direito a um processo que ele conheça de antemão. Aqui a gente não está conhecendo de antemão.
E por isso que os advogados correm para ajuizar as ações, porque a gente não sabe qual é o efeito que vai ter isso depois. Então, o direito do cidadão, dentro de um Estado democrático de direito, é de conhecer de antemão quais são as regras do jogo. Se a gente não conhece, a gente está diante de uma arbitrariedade. Então, acho que volta-se aos princípios básicos, né, procurando encontrar as dificuldades. E aí eu acho que os remédios jurídicos, né, o desafio é fazer com que os deuses entendam que está sendo ferido o princípio constitucional previsto, inclusive, em cláusula pétrea, porque isso é uma garantia do cidadão. A gente não pode mexer com cláusula pétrea. E aí, me lembra-se de novo, né, o professor Edivaldo Brito, ele era um forte defensor, ele é um forte defensor das garantias fundamentais. Então, me parece que a defesa do devido processo legal em ambos os aspectos, tanto formal quanto material, a questão da proporcionalidade, da razoabilidade, da racionalidade, ele tem que ser destacado, porque não se pode admitir ofensa a devido processo legal. Eu acho que talvez aqui seja uma maneira da gente conseguir compatibilizar esses desafios. E aí, né, a gente sempre pensa nas empresas, na saúde das empresas, mas eu trago aqui também, o doutor Marcos mencionou, nosso recente curso de atualização dos juízes, e lá nós tínhamos um exemplo para dar de ações já ajuizadas, né? Uma das ações já ajuizadas contra a reforma tributária é uma ação de uma associação de deficientes físicos contra uma modificação que veio, que vai, enfim, autorizar a diminuição, aliás, a isenção do imposto para deficientes físicos no grau moderado e grave. E hoje a legislação prevê para grau leve também. Então, a reforma trouxe um agravante, ele agrava a situação ali. E já se tem já se vislumbra uma possibilidade de uma inconstitucionalidade, porque ela estaria retrocedendo um direito que já foi garantido. Então, os deficientes que têm aquele direito, que têm um grau de deficiência leve, deixarão de ter, porque a reforma exige o grave e o moderado. Aí a gente pergunta, bom, imagina então que aquele cidadão, ele não entrou com uma ação, no caso ele era um carro, né? O carro teria direito a uma isenção porque está modificado para um deficiente. A pessoa não entra com a ação, é cobrado do tributo, porque ele tem uma deficiência leve, depois um outro deficiente consegue o benefício da isenção, porque entrou com uma ação posteriormente, e naquela ação foi declarada inconstitucional, e ele estava ali de acordo com a modulação, né, na data, entrou posteriormente. Bom, e aí como é que fica um cidadão deficiente sem a isenção e outro deficiente com isenção? Né? Quer dizer, são essas faltas de simetria, falta de isonomia que a gente tem que atacar, né? E que a gente já vai vendo que vai existir. Né? E que como é importante a modulação para equalizar, para equilibrar e dar um tratamento isonômico para essas situações. Ou seja, não é só, eu só dei esse exemplo para mostrar que assim, a angústia não é só da empresa, não é só a empresa que vai ser afetada, mas também o cidadão comum também pode vir a ser afetado por essas modificações trazidas pela reforma, e que a gente, então, tem que compatibilizar, entender e encontrar saídas. O fato é que todos somos cidadãos, todos somos contribuintes, e todos aqui vamos sofrer os efeitos dessa reforma. Então, é importante, eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso agora, estudar agora, porque os reflexos, as consequências podem ser realmente muito graves, a gente não sabe nem ainda quem vai ser órgão julgador dessas questões, né? Existe uma controvérsia hoje em dia sobre, afinal, de quem é a competência para isso, e a gente já sabe que, com relação
a modulação, a insegurança é muito grande. Então, eu conclamo todos a continuar estudando, continuar lutando pelo devido processo legal. Eu acho que a modulação, ela fere da forma que está sendo feita, com critérios decididos posteriormente até ao julgamento de mérito, ela fere o devido processo legal. Também aqui lembro que a gente já teve também a oportunidade de falar sobre as ações rescisórias que, né, nós, no tribunal, recebemos as ações rescisórias propostas por contribuintes, pela Fazenda, e agora, diante das novas decisões do STJ e do STF, acolhendo ações rescisórias, né, contra decisões transitadas em julgados antes de modulação do efeito, né, que, para mim, confesso, eu me manifestei contrariamente a isso, e, para mim, eu tenho muita dificuldade, e falei também com o ministro Gurgel, falei, olha, respeito o voto, obviamente, tenho que respeitar, mas me causa muita dificuldade de compreender ações rescisórias contra decisões transitadas em julgados que produziram efeitos concretos, inclusive de distribuição de honorários, recebimento de valores que são verbas alimentares, quer dizer, produziram todos os seus efeitos e depois vêm a ser rescindidas, por causa de uma modulação que veio posterior. Quer dizer, como pode-se admitir um critério modificado posteriormente ao julgamento de mérito? E aí eu volto às angústias de Santo Agostinho. O tempo, ele só é inexistente e eterno para Deus. Para nós, humanos, o tempo causa consequências graves. Então, eu acho que era só isso que eu teria a acrescentar. Muito obrigada. Professora desembargadora Carmen, muito obrigado pela apresentação. Eu, em nome da BDF, agradeço todos os palestrantes, foram questões atuais, bem interessantes, obrigado a todos. Antes de encerrar, eu gostaria de passar a palavra rapidamente para o professor Marcos para fazer uma homenagem. Alô, alô. Eu me penitencio aqui por conta do nervosismo, né? Eu gostaria de fazer uma homenagem à professora Betina. Não vou falar quantas décadas ela atuou no direito tributário, para não cometer aqui uma gafe, né, de relacionar isso e modular a sua idade. Mas, professora Betina, eu homenageio aqui a sua atuação no direito tributário, a primeira mulher a ser presidente da BDF, que muitas venham, e que continue ativa, atuante e formadora de opinião no direito tributário brasileiro. Então, muito obrigado por tudo e pela organização desse evento. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a todos, desejo a todos também que aproveitem bastante o congresso hoje e amanhã. Obrigado.